Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Novamente estamos iniciando os nossos estudos do livro dos médiuns. E, como sempre, é muito bom estarmos juntos na busca do conhecimento, que nos ajuda a melhor conduzir os nossos passos na nossa promoção moral e espiritual. Nós estamos hoje iniciando o capítulo 19 da segunda parte desse livro, que tem como título Papel do Médium nas Comunicações Espíritas. Dentro dessa temática, ele subdividiu em temas como influência do espírito pessoal do médium, sistema dos médiuns inertes, aptidão de certos médiuns para as coisas que não conhecem, as línguas, a música, o desenho e dissertação de um espírito sobre o papel dos médiuns. Antes de iniciar a leitura desse capítulo, eu vou dar uma volta para o início do capítulo 4, Sistemas, no item 36. Vejam só, esse é um ponto que nós temos que refletir. É fundamental. Ele diz assim nesse item: quando os estranhos fenômenos do espiritismo começaram a se produzir, ou por melhor dizer, se renovaram nestes últimos tempos, 1857, o primeiro sentimento que despertaram foi o da dúvida sobre a sua própria realidade e ainda mais sobre a sua causa. Logo que foram averiguados por testemunhos irrecusáveis e pelas experiências que cada um pôde fazer, sucedeu que cada um os interpretou à sua maneira, segundo suas ideias pessoais, suas crenças ou suas prevenções. Daí, vários sistemas que uma observação mais atenta viria reduzir ao seu justo valor. Quer dizer, por que eu salientei esse tema? Porque o primeiro ponto que nós temos que buscar é o convencimento. Se esses fenômenos são reais e o que promove, o que provoca esses fenômenos. Então, como nós sabemos, né, já estudamos o Livro dos Espíritos, estamos estudando o Livro dos Médiuns, a gente sabe que esses fenômenos se dão pela promoção dos espíritos, que nada mais é do que cada um de nós livres na dimensão espiritual. Então, esse ponto ele é importante. Eu preciso me convencer da realidade do fenômeno, para seguir no aprofundamento dos meus estudos. E aí nós vamos para o capítulo 19. Esse capítulo ele é estruturado em cima de perguntas e respostas. Só no final é que tem duas exposições a respeito de sistemas. E ele diz o seguinte no item 223, é a primeira pergunta. O médium, no momento em que exerce sua faculdade, está em um estado perfeitamente normal? E eles responderam, algumas vezes está num estado de crise mais ou menos pronunciado. É isso que o fatiga, e é por isso que necessita de repouso. Porém, frequentemente, seu estado não difere sensivelmente do estado normal, sobretudo dos médiuns escreventes. Então, pelo que está dito aqui, o fenômeno se dá com naturalidade, com o médium consciente dentro do fenômeno. E aí vem a pergunta número 2. As comunicações escritas ou verbais podem também provir
do próprio espírito encarnado no médium? Essa é uma questão que muita gente ainda se pergunta e ainda tem medo dessa ocorrência. Será que sou eu que estou escrevendo? Será que é meu? E eles explicam, eles dizem assim: a alma do médium pode se comunicar como a de qualquer outro. Se ela goza de um certo grau de liberdade, descobre suas qualidades de espírito. Disso tendes a prova nas almas das pessoas vivas que vêm nos visitar e se comunicar conosco pela escrita, frequentemente sem que as chameis. Porque ficais sabendo, entre os espíritos que evocais, há os que estão encarnados na terra. Então, eles vos falam como espíritos e não como homens. Por que pretenderias que não ocorresse o mesmo com o médium? Essa resposta, a gente vai ter que buscar entender que isso é possível, porque na encarnação anterior eu fui Augusto, na anterior da anterior eu fui fulano. Então, em várias vidas eu fui outro personagem. Eu tive outro nome. E a gente traz essa bagagem guardada no espírito. Então, no momento em que eu busco aqui entrar no transe, eu posso simplesmente aprofundar a minha consciência na encarnação, na terceira encarnação que eu vivenciei anterior, e trazer de lá alguma informação e utilizar o corpo físico que eu estou usando agora para transmitir o que eu aprendi em 3 encarnações anteriores. E vamos em frente. Kardec faz uma pergunta em cima disso. Esta explicação não parece confirmar a opinião daqueles que creem que todas as comunicações emanam do espírito do médium e não do espírito estranho? E eles responderam: não estão errados, senão porque são absolutos. Porque é certo que o espírito do médium pode agir por si mesmo, mas isso não é uma razão para que outros não atuassem igualmente por seu intermédio. Então, o ponto, a dúvida e o que complica é as pessoas acharem que porque é Inácio que está escrevendo, Inácio está mistificando. O ponto em questão não deveria ser esse. O ponto em questão deveria ser o que Inácio escreveu, digamos assim, fingindo para mim que era um espírito, é bom, é útil, ou não, porque não importa de quem venha. Então, a gente precisa refletir um pouco e aliviar um pouco a nossa tensão para que a gente entenda que somente através da vivência, dos exercícios, vamos ficar mais seguros da presença no nosso campo vibratório de um espírito diferente do nosso. Isso é muito particular e essa percepção só se adquire através do exercício. E esse exercício tem que ser num ambiente adequado, em equilíbrio, em paz, em serenidade, sem vibrações e energias contrárias. E aí sigamos em frente. Pergunta número 3. Como distinguir se o espírito que responde é o do médium ou do espírito estranho? E a resposta dele é: pela natureza das comunicações. Estudai as circunstâncias e a linguagem e distinguireis. É sobretudo no estado de sonambulismo ou de êxtase que o espírito do médium se manifesta, porque então está mais livre. Mas no estado normal é mais difícil. Aliás, há respostas
que é impossível atribuir-lhe. Por isso, disse para estudar e observar. Kardec faz uma nota curta que diz o seguinte: quando uma pessoa nos fala, nós distinguimos facilmente o que vem dela, ou o que não é senão o eco. Ocorre o mesmo com os médiuns. A resposta dessa questão número 3, a gente precisa lembrar que todas as noites, quando a gente dorme, ou mesmo durante o dia, quando a gente adormece, o nosso corpo permanece funcionando naturalmente e nós, espíritos, estamos afastados do corpo físico. Então, eu posso ter durante meio-dia, 1 hora, 2 horas, se eu der um cochilo, se eu dormir, eu posso estar me comunicando com um médium, não sei onde. Alguém pode estar recebendo uma mensagem minha, de Antônio, de qualquer um de vocês. Porque a gente se afasta do corpo físico e está pleno. Igual a como acontece na noite. Então, nós não estamos impossibilitados de dar comunicações. Agora, não estamos ainda nas condições adequadas a recordar tudo isso. A gente iria se achar o cara e a gente se perderia. A cara, hoje eu estive lá na casa do fulano, tal, dei uma mensagem, falei lá, aí depois eu fui na outra, a gente ia cair. Porque a gente ainda não está na condição de saber tudo e tanto. Então, para o nosso benefício, essas ocorrências elas são abafadas, porque a gente ainda está em trabalho de evolução e de autocontrole. E aí vem a pergunta número 4. Uma vez que o espírito do médium pôde adquirir em existências anteriores os conhecimentos que esquece sobre o seu envoltório corporal, mas dos quais se lembra como espírito, não pode tirar do seu próprio fundo as ideias que parecem ultrapassar a capacidade de sua instrução? E eles responderam: isso ocorre com frequência no estado de crise sonambúlica ou estática. Mas, ainda uma vez, há circunstâncias que não permitem a dúvida. Estudai longamente e meditai. E pergunta número 5. As comunicações provenientes do espírito do médium são sempre inferiores às que poderiam ser dadas pelos espíritos estranhos? E eles responderam: sempre não. Porque o próprio espírito estranho pode ser de uma ordem inferior à do médium, e por isso falar menos sensatamente. Vê-se isso no sonambulismo, porque aí o mais frequentemente, o espírito do sonâmbulo que se manifesta e que diz, portanto, algumas vezes, coisas muito boas. É o que nós estávamos falando agora há pouco. Eu estou parcialmente desligado do meu corpo físico. Lá eu desperto a minha consciência, que talvez eu tenha mais bagagem do que as de hoje, e aí eu posso falar coisas mais produtivas. Vamos à pergunta número 6. O espírito que se comunica por um médium transmite diretamente seu pensamento, ou esse pensamento tem por intermediário o espírito encarnado do médium? E a resposta é o espírito do médium que o interpreta, porque está ligado ao corpo que serve para falar, e é preciso um laço entre vós e os espíritos estranhos que se comunicam, como é necessário um fio elétrico para transmitir uma notícia ao longe, e no fim do fio, uma pessoa inteligente a recebe e a transmite. Portanto, o médium participa, evidentemente, do fenômeno, muito mais do que a gente imagina. Pergunta número 7. O espírito encarnado no médium exerce uma influência sobre as comunicações que deve transmitir e que provém de espíritos estranhos? Sim, porque se não lhe é simpático, pode alterar suas respostas
e as assimilar às suas próprias ideias e às suas tendências, mas não influencia os espíritos eles mesmos. Não é senão um mau intérprete. Então, nós recebemos a mensagem e a gente transmite verbalmente ou através da escrita. Minha consciência nesse fenômeno pode estar mais lúcida ou menos lúcida. Vai depender do padrão mediúnico que eu detenha. Pergunta número 8. É esta, então, a causa da preferência dos espíritos por certos médiuns? E eles responderam, não há outra. Procuram o intérprete que melhor simpatize com eles e que exprime o mais exatamente o seu pensamento. Se não há simpatia entre eles, o espírito do médium é um antagonista que faz uma certa resistência e se torna um intérprete de má vontade e frequentemente infiel. Ocorre o mesmo entre vós quando o conselho de um sábio é transmitido pela voz de um estouvado ou de um homem de má fé. Com referência a essa resposta, eu me recordo muito bem de um determinado período, me perdoem, no exercício, no descobrimento do fenômeno mediúnico em mim, em que eu percebia, eu ouvia, eu sentia a influenciação, mas eu duvidava de mim mesmo. Eu dizia que era eu. Então, entra aqui. O médium faz uma certa resistência. Ele não confia naquilo que está recebendo. Ele duvida, como se ele participar fosse algo errado. Então, como eu não tinha ainda a segurança e a experiência, eu achava que se eu falasse com as minhas próprias palavras, eu estava falhando no fenômeno. Então, a gente coloca uma resistência, né, ao invés de deixar fluir com naturalidade e deixar o julgamento ser executado pelas pessoas que estão ali presentes e ir aprendendo com o que vai ocorrendo. Pergunta número 9. Concebe-se que isso possa ser assim com os médios intuitivos, mas não com os que são mecânicos. E eles responderam, não tendes vós bem consciência do papel que desempenha o médium. Há aí uma lei que não haveis ainda compreendido. Lembrai-vos de que, para operar o movimento de um corpo inerte, o espírito tem necessidade de uma porção de fluido animalizado que tira do médium para animar momentaneamente a mesa, a fim de que esta obedeça à sua vontade. Pois bem, compreendei também que para uma comunicação inteligente há necessidade de um intermediário inteligente e que esse intermediário é o espírito do médium, que é exatamente quem está ligado à matéria. Porque o espírito comunicante, ele não entra em nós. Ele se associa ao nosso perispírito. Ele se vincula a nós através de irradiação das suas energias. E aí Kardec subdivide a pergunta. Isto não parece aplicável ao que se chama de mesas falantes. Porque quando os objetos inertes, como as mesas, pranchetas e cestas, dão respostas inteligentes, parece que o espírito do médium aí não está para nada. E eles respondem, é um erro. O espírito pode dar ao corpo inerte uma vida factícia momentânea, mas não inteligência. Jamais um corpo inerte foi inteligente. É, pois, o espírito do médium que recebe o pensamento com o seu desconhecimento e o transmite pouco a pouco com a ajuda de diversos intermediários. Pergunta número 10. Resultaria dessas explicações que o espírito do médium
não está jamais completamente passivo? E eles disseram, ele é passivo quando não mistura suas próprias ideias com as do espírito estranho, mas não é jamais absolutamente nulo. Seu concurso é sempre necessário como intermediário, mesmo naqueles que chamais médiuns mecânicos. Portanto, nós participamos sempre. E quanto mais consciência nós tivermos disto, quanto mais aceitação tivermos do fenômeno, quanto mais soubermos que estamos querendo fazer o bem, ser útil, mais participaremos efetivamente do fenômeno. Porque a dúvida atrapalha. É como se eu negasse, eu não quisesse aceitar a influência que está sendo lançada para o meu campo vibratório. Pergunta número 11. Não há mais garantia de independência no médium mecânico do que no médium intuitivo? E eles responderam, sem dúvida. E para certas comunicações, o médium mecânico é preferível. Mas quando se conhecem as faculdades de um médium intuitivo, isso se torna diferente, segundo as circunstâncias. Quero dizer que há comunicações que reclamam menos precisão. É sempre bom lembrar que essas colocações de Kardec foram em 1857. É uma grande diferença dos dias atuais. Naquele momento, era necessário isenção da participação do médium. Para não dizer que a doutrina foi elaborada pela cabeça do médium tal, do médium tal e do médium tal. Então, Kardec se cercou de toda a segurança de buscar médiuns sonambúlicos para que ele, o mínimo possível, interferisse nas respostas. Hoje, a gente já tem a doutrina estruturada. Então, a gente vai buscar qualificar a nossa ferramenta. Quando a gente já sabe qual é o papel, qual é o objetivo da mediunidade, aí a gente começa a participar, porque aí entra aquela parte que diz assim, é a cada um segundo as suas obras. Então, se eu estou num trabalho de desobsessão e eu participo dele sem consciência, como é que eu vou receber se eu não sei o que eu fiz? Eu não tenho consciência de que eu verdadeiramente ajudei. Apenas para exemplo. Então, hoje, na atualidade, a tendência é que a mediunidade seja o mais possível intuitiva. Porque nós estamos buscando ser bons e o ideal seria que, sem ninguém soprar no meu ouvido, eu só fizesse o bem. Eu me dedicasse a ajudar os que precisam. Então, se ainda não estou nesse nível, eu preciso contar com a ajuda dos que estão acima de mim, mais qualificados e que podem fazer com que eu faça algo de bom. Com a ajuda deles, mas com o meu consentimento e participação efetiva. Pergunta número 12. Entre os diferentes sistemas que foram emitidos para explicar os fenômenos espíritas, há um que consiste em crer que a verdadeira mediunidade está num corpo completamente inerte, na cesta ou no papelão, por exemplo, que serve de instrumento, que o espírito estranho se identifica com esse objeto e o torna não somente vivo, mas inteligente. Daí o nome de médiuns inertes, dado a esses objetos. Que pensais disso? E a resposta é, não há senão uma palavra a dizer quanto a isso. E é que se o espírito tivesse transmitido a inteligência ao papelão, ao mesmo tempo que a vida, o papelão escreveria tudo sozinho, sem o concurso do médium. Seria singular que o homem inteligente se tornasse máquina
e que um objeto inerte se tornasse inteligente. É um dos numerosos sistemas nascidos de uma ideia preconcebida e que tombam, como tantos outros, diante da experiência e da observação. E a pergunta número 13. Um fenômeno bem conhecido poderia abonar a opinião de que há nos corpos inertes animados mais do que a vida, mas também a inteligência, como é o das mesas, cestas e etc., que exprimem por seus movimentos a cólera ou a afeição? E eles responderam: quando o homem agita um bastão com cólera, não é o bastão que está colérico, nem mesmo a mão que segura o bastão, mas sim o pensamento que dirige a mão. As mesas e as cestas não são mais inteligentes do que o bastão. Não tem nenhum sentimento inteligente, mas obedecem a uma inteligência. Em uma palavra, não é o espírito que se transforma em cesta, nem mesmo que nela elege domicílio. Essa questão, número 13, ela mostra para nós como é necessário que a gente busque o domínio das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Porque é através deles que a gente vai promover as nossas atitudes. Que a gente pode afagar alguém, acalentar um sofredor, ou, de alguma forma, promover a dor e o sofrimento do nosso semelhante, através do nosso corpo físico, que é a ferramenta que o Espírito utiliza para exteriorizar sentimentos e emoções. É aquele caso que eu falei do rapaz que estava esmurrando o outro, totalmente transtornado. Não é o corpo físico que está agindo. Ele está sendo utilizado pelo Espírito que movimenta o seu corpo. Então, meus irmãos, eu vou parar por aqui.